Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores, soldado da Polícia Militar de Alagoas, como vai? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil, trazendo para você o aulão 2018 com a resolução do último concurso da Banca CESP aí para o concurso de soldado da Polícia Militar de Alagoas. Quem sou eu? Eu sou o Valnei Oliveira, sou advogado e também sou professor na loja do concurseiro. E estarei trazendo aqui a correção das questões de noções de direito processual penal. Vamos lá? Você que vai aí galgar no caminho da aprovação e classificação neste concurso de 2018 para a PM de Alagoas. Vamos lá, revendo a questão passada, que foi a questão do ano passado da Banca CESP PM Alagoas, soldado da Polícia Militar. Foi um sucesso no mundo todo, os meus alunos arrebentaram e acertaram todas as questões. E agora, se você ainda não foi meu aluno, com certeza será o nosso aluno aqui da loja do concurseiro. Vamos lá? A questão dizia assim: Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue os itens a seguir. Tiveram alunos que quando leram aí homicídio, pensaram logo no faca na caveira, né? Ali o Ximenes, calma lá, aqui é processo penal. Apesar dele ter falado a questão que Antônio presenciou o homicídio e que Antônio informou a autoridade policial por escrito, vamos ver o que a pergunta pede. Questão 71, diz assim, ó, o crime comum como homicídio, mesmo quando tipificado como crime militar, deve ser investigado por autoridade policial, judiciária, civil, certo ou errado? Está o quê, futuros servidores? Errado. Por quê? Porque eu comentei nas minhas aulas para os meus alunos, falando sobre o quê? Falando que quando se trata de crime militar, cabe a que a Polícia Judiciária Militar. Lembra que crime militar, estamos tratando aí da Justiça Especial. Então, nesse contexto, vai ser feito o inquérito policial militar e quem vai conduzir esse inquérito policial militar não é a autoridade policial, seja civil ou federal, e sim a autoridade militar, tá certo? Está errada a questão 71. A questão 72 diz, antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio. Certo ou errado? Está o quê? Perfeito, correto. Olha, futuros servidores da PM Alagoas, uma questão recorrente que a Banca CESP gosta muito é do conhecimento do artigo 6º do Código de Processo Penal. Por essa razão, eu trouxe a ideia aqui para nós lermos o artigo 6º do Código de Processo Penal. Por quê? Porque o artigo 6º ele diz, logo que tiver conhecimento da infração penal, olha lá, a autoridade policial deverá, não é uma faculdade, ela deverá. Deverá o quê? Quando fala autoridade policial, estamos diante de quem? Do delegado de polícia. Ele deverá o quê? Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Também a autoridade policial, tá, tendo conhecimento da prática da infração penal, deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato, lógico, após liberados pelos peritos criminais. Ainda, a autoridade policial deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e as suas circunstâncias. Também o delegado vai ter que ouvir o ofendido, ouvir o indiciado com observância nos termos do disposto no capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas
que lhe tenham ouvido a leitura. E aí continua, mais uma vez, nesta prova agora de 2018, leia e releia esse artigo 6º, que ele é forte para cair na sua prova. Ainda vem o inciso 6, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações, eventualmente colocar aí, né, de repente, ofendido e vítima, na verdade a vítima e o indiciado de frente, né, o investigado, colocar de frente com as testemunhas, isso é acareações, tá? Ainda determinar, se for o caso, que se proceda o exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedente. 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar, sua condição econômica, sua atitude, estado de ânimo antes e depois e durante ele e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e do seu caráter. E, por fim, o inciso 10, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Então, mais uma vez, propositalmente, nós já vimos a questão, mas eu trouxe aqui o artigo 6º, que eu vou conversar com os meus alunos lá no curso online da Loja do Concurseiro sobre as outras questões sonhadas, mas esse artigo 6º já é uma questão sonhada, anote no seu material. Questão de número 73. No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial, certo ou errado? Está o quê? Corretíssimo. Conversei com os meus alunos e também, se você for meu aluno, você vai ver que nós vamos conversar que quem preside, quem é o presidente do inquérito policial é a autoridade policial, o delegado, é ele quem conduz, é ele que é o presidente. Não pode o Ministério Público conduzir o inquérito policial, né, presidir o inquérito policial, não pode o juiz de direito presidir, quem tem aí a obrigação é o delegado de polícia, é ele que será o presidente do inquérito policial. Então a questão 73 está o quê? Correto. Não pode o investigador, não pode o escrivão, somente o delegado de polícia. Muito bem. Questão 74. Como o crime de homicídio é de ação pública condicionada à representação, a autoridade policial não poderá instaurar o inquérito de ofício. Certo ou errado? Está o quê? Errado, porque se eu estou diante do crime de homicídio, é um crime de ação pública incondicionada. Professor, o que significa incondicionada? O próprio nome é autoexplicativo, nós aprendemos. Não precisa de condição nenhuma para que a autoridade policial, no caso aqui o delegado de polícia, venha a instaurar o inquérito policial de ofício, ou seja, sem provocação. Basta, logicamente, que ele tenha indícios de autoria e materialidade da infração penal e ele já pode aí, independentemente de se não houver representação, porque estou diante de uma ação pública incondicionada. O homicídio é uma ação pública incondicionada. Diferentemente, por exemplo, no crime de quê? De ameaça. Crime de ameaça, sim, é um crime de ação pública condicionada à representação do ofendido, mas aqui não. Aqui nós estamos diante de um crime de ação pública incondicionada. Então está o quê? Errada a questão 74, porque o delegado pode sim, de ofício, sem provocação, aí instaurar o inquérito policial. Perfeito? Questão 75, ela fala que o inquérito policial é um instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade da infração penal. Perfeito, essa questão meus alunos começam até a lagrimar, começa até a virar a folha de frente para costa. Não acredito que é a Banca CESP, mas a Banca CESP tem pessoas que fazem aí uma novela, um monstro. Não, é uma banca responsável, é uma banca que tem questões muito bem elaboradas e você tem que confiar em você também. Essa aqui está perfeita.
Dá até vontade de chorar, de tão feliz que meu aluno, quando ele viu essa questão. Por quê, professor? Porque eu sempre bato nessa tecla. O inquérito policial, entre outras características, vamos conversar durante o curso, ele tem a característica da dispensabilidade, ou seja, ele não é obrigatório, mas ele tem uma característica também de ser inquisitorial. E aí, essa inquisição é com o objetivo de quê? De ir em busca da autoria e da materialidade da infração penal. Justamente para quê? Para que esses elementos de informação colhidos venham a servir de base para o Ministério Público, em caso de uma ação penal pública, ingressar com a ação que é chamada denúncia. Perfeito? Então, realmente, essa questão está muito bem elaborada, porque realmente o inquérito policial ele tem este objetivo: colher as informações quanto à autoria e à materialidade da infração penal, conhecidos esses dois juntos como justa causa. Perfeito, tranquilos, a questão 75. 76. Julgue os próximos itens relativos à ação penal. A questão 76 diz assim: em se tratando de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, no caso de morte do ofendido, somente o seu advogado poderá representá-lo. Certo ou errado? Está ok, futuros servidores? Errado. Por quê? Porque se somente já ia deixar a gente meio sobressaltado, né? A gente conversa lá no online de alguns macetes que eu vou explicar para você, não vou colocar aqui no canal do YouTube, que é só para os que vão passar e ser aprovados e classificados. Então depois a gente vai no PV, lá no PV do nosso curso, e eu vou dar alguns detalhes. Um deles é isso. Trouxe um somente já dá uma náusea, provavelmente estará errado. E os meus alunos, que você também o será, lembra que quando eu trato de ação pública condicionada à representação do ofendido, nós temos um outro detalhe, tá? Nós temos um outro detalhe. Até porque, né, primeiro, isso aqui está errado porque não é o advogado que poderá representá-lo, tá? Está errado. Estamos aqui diante do artigo 24, parágrafo 1º. Ele traz essa ideia, ó. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação, olha o macete, passará o quê? Passará para o CAD, olha o macete, CAD, ou seja, passará para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, artigo 24, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Perfeito? Tranquilos até aí? Vamos lá. Questão 77. Na hipótese do Ministério Público determinar a devolução dos autos à autoridade policial para a realização de diligências imprescindíveis à verificação da materialidade da infração penal, será admitida a ação penal privada subsidiária da pública. Certo ou errado? Está o quê? Errado. Por quê, professor? Vamos raciocinar. O Ministério Público, nessa hipótese de determinar a devolução dos autos para a autoridade policial, ele não está parado, tá? A ideia é, se o Ministério Público ficar inércia, parado, não se manifestar, aí sim é possível, né, a ação penal privada subsidiária da pública. Só que aqui ele se manifestou sim, ele pediu, né, ele determinou que a devolução para o delegado de polícia, autoridade policial. Então, segundo preconiza o artigo 29 do Código de Processo Penal, ele fala que será admitida a ação penal privada nos casos de ação pública, chamada ação penal, né, privada subsidiária da pública, se não for intentado no prazo legal, ou seja, o Ministério Público parou no tempo, e aí sim será possível a ação penal pública subsidiária penal privada subsidiária da pública. E mesmo assim, cabe ao Ministério Público aditar a queixa, ele pode repudiar e oferecer a chamada denúncia substitutiva, ele pode intervir em todos os termos do processo,
fornecer elemento de prova, interpor recurso e detalhe, a todo tempo, em caso de negligência do querelante, ele pode retomar a ação como parte principal. Perfeito? Então lembra que realmente só será possível a ação penal subsidiária da pública, a privada subsidiária da pública, no caso de inércia. E aí na questão não trouxe a inércia do Ministério Público. 78. Na ação penal pública incondicionada, a atuação do Ministério Público depende de manifestação da vítima ou de terceiro. Certo ou errado? Errado, né, futuros servidores? Por quê? Porque se eu estou diante de uma ação penal pública incondicionada, o próprio nome diz, não precisa condição nenhuma para que, professor? Para que o Ministério Público venha aí fazer a sua denúncia. Lógico, ele estando diante de indícios de autoria e materialidade da infração penal. Ainda tem mais, ainda tem mais. Ele pode, inclusive, dispensar o inquérito policial, porque uma das características do inquérito policial é a dispensabilidade. Se o Ministério Público já está diante de indícios de autoria e materialidade da infração penal, ou seja, ele já tem a justa causa, ele, sem problema nenhum, fará a denúncia. Perfeito? Resposta errada, 78. 79. As fundações legalmente constituídas podem exercer a ação penal. Certo ou errado? Está perfeito, corretíssimo, segundo preconiza o artigo 37 do Código de Processo Penal. Ele fala isso, ó, que as fundações, as associações ou as sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representada por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou no silêncio destes, pelos seus diretores ou pelos seus sócios gerentes. Tranquilos? Muito bem. E a questão 80 diz assim, se o crime for praticado em prejuízo do patrimônio ou do interesse da União, a ação penal será sempre pública. Certo ou errado? Está o quê? Corretíssimo, perfeito, segundo preconiza o artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Ele fala, né, nos crimes de ação pública e tudo, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou do interesse da União, Estado e município, a ação será pública, como ele colocou, seja qualquer for o crime. Perfeito? Futuros servidores da PM de Alagoas, eu quero parabenizar os servidores que passaram em 2017 e convidar você para fazer parte de ser aí um futuro campeão aprovado e classificado na PM de Alagoas de 2018. Professor, mas como eu faço para fazer parte dessa equipe, para fazer parte dessa Liga da Justiça? Liga da Justiça para ser aprovado e classificado. Olha, é muito simples. Nós temos um curso online da Loja do Concurseiro. Olha só o que você tem direito nesse curso. Vai anotando aí. Vídeo aula de teoria e exercício, tá? Não acabou. Você vai ter ainda 6 simulados. Professor, quantos? 6 simulados. E além disso, revisão online de véspera, mais apostila em PDF. Todo esse pacote no valor de R$ 278. Para você ter uma ideia, além disso, incluído 100 videoaulas de questões do CESP. Meu amigo, você vai ter um material vasto e nós somos a tropa imbatível em concurso público da PM. Aprovamos muito no Maranhão, muito no Piauí. Aí no estado de Alagoas tem aí alunos que já estão aí, né, felizes, fazendo academia, acredito eu. E outros estados do Brasil, no Pará também. E agora é mais uma vez na PM de Alagoas, fazendo a diferença, você que vai ser o futuro servidor da PM de Alagoas. Você pode comprar no PagSeguro em 12 vezes, imagina aí, 12 vezes vai ficar um valor super irrisório e tenho plena convicção que é um investimento. Eu tenho a convicção, vou te aguardar aqui na lojadoconcurseiro.com.br.
Futuros servidores da PM de Alagoas, eu aguardo você para o nosso curso online. Muito obrigado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e vamos juntos caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Farei minhas palavras do meu colega, faca na caveira e venha para a loja do concurseiro. Um abraço.